Começou, começou. Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Voltei para mais uma aula nossa. Então vamos direto lá para os nossos slides. Eita, errei o botão. Pronto. Já tô de cantinho. Bora. Deixa abrir. Beleza, abriu. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Bora. Desculpa o barulho, tá? O bar aqui do lado de casa tá como se não houvesse amanhã. Então vamos com a música tocando mesmo. A gente vai continuar falando da região norte, tá? Esse capítulo é sobre a região norte e sobre a região centro-oeste. Tá? A gente começou a região norte na aula passada e hoje a gente vai terminar essa região tão importante para o nosso país, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar uma ideia sobre o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, inclusive, a maior bacia hidrográfica do planeta inteiro. Vamos lá. Já está aqui, ó, o maior rio do mundo de extensão, com essa extensão aqui. E em questão de volume d'água também, o rio Amazonas ele é chamado como rio-mar, não é à toa. Um rio que você não consegue enxergar a outra margem em muitas porções desse rio, de tão caudaloso, de tanta água que existe dentro desse corpo hídrico, beleza? Vamos lá. Olha só que interessante. O rio Amazonas não nasce no Brasil. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, que fica onde? Fica aqui, ó, no Peru. E ele tem 3 nomes antes de entrar no território brasileiro. Antes do Rio Amazonas, no caso, ainda não é o nome, ainda não tem o nome Rio Amazonas, né? Antes dele entrar no Brasil, no território brasileiro, ele tem 3 nomes. Lembrando que ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. Apurimac ou Apumirac, eu tenho que confirmar esse nome. Ucayali e Maranhão. Professor, eu preciso saber esses nomes? Óbvio que não, gente. Só precisam saber que ele tem outros nomes antes de ser Rio Amazonas, beleza? E aí o que acontece? A partir do momento que ele entra, que ele dá as suas primeiras caras no Brasil, ele recebe o nome de Rio Solimões. Esse rio Solimões só vai se tornar Amazonas, Rio Amazonas, quando ele encontra com as águas do Rio Negro. Beleza? Então, olha só que interessante, o rio Amazonas nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. Ele vem se desenvolvendo, né? Tem todo o seu percurso. Antes dele entrar no Brasil, ele passa por algumas regiões, né, ali da América do Sul, aqui no caso, né, da América do Sul, e aí ele vai recebendo 3 nomes distintos. E aí quando ele entra no Brasil, ele é conhecido como Rio Solimões, e aí quando ele encontra com as águas do Rio Negro, ele, enfim, se torna o Rio Amazonas como nós conhecemos, beleza? Então tem todo um processo até ele se tornar, né, ele receber esse nome, que é o nome de Rio Amazonas. Foi, gente? Para vocês terem isso bem claro. Não precisam gravar os nomes, pelo amor de Deus. Só precisam saber que o Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, que ele recebe outras nomenclaturas, né, que ele se torna Rio Solimões, quando encontra com o Rio Negro ele começa a receber o nome Rio Amazonas, beleza? É só esse ponto que vocês precisam ter em mente, beleza? Repetir várias vezes para, né, ficar bem nítido o que é importante. Vamos lá. O rio Amazonas, por mais que ele seja um rio de planície, ou seja, ele é um rio que na estrutura do seu relevo não temos grandes variações, né, de altimetria, ou seja, o rio Amazonas ele não está em um morro gigantesco, deixando claro que quando eu falo rio Amazonas eu falo da porção desse rio que está no Brasil, beleza? Ele não passa por uma estrutura de relevo de montanha, por exemplo, aqui no território brasileiro. Ele é sempre de planície, ele é baixinho. Porém, os afluentes do rio Amazonas, que são aqueles rios que se comunicam com ele, esses sim têm um potencial hidrelétrico muito significativo. Tanto que a frase correta é a seguinte: a bacia hidrográfica, a bacia amazônica, né, possui um grande potencial hidrelétrico. Eu estou querendo dizer o quê? Que dentro dessa bacia hidrográfica nós temos rios que têm um potencial hidrelétrico muito grande. E aí eu deixo claro novamente, não é o rio Amazonas. O rio Amazonas é um rio de planície.
Os rios que possuem um potencial hidrelétrico muito significativo são os afluentes, são aqueles rios que se comunicam com o canal principal dessa bacia, que no caso é o Rio Amazonas, beleza? Então, os rios que possuem um potencial hidrelétrico, que estão inseridos dentro da bacia hidrográfica do Amazonas, são os afluentes, beleza? Não é o Amazonas, são os seus afluentes. Foi? Isso é importante, tá bom? Tanto que eu falei várias vezes. Vamos embora. E aí, só destacando alguns afluentes, né? A gente tem ali alguns afluentes dentro dessa questão do potencial hidrelétrico. Nós temos ali no Planalto das Guianas a hidrelétrica de Balbina, que é muito importante. Temos o Planalto Brasileiro, e aí nesse Planalto Brasileiro nós temos duas hidrelétricas, a de Samuel e a de Curuá-Uná. Professor, eu preciso saber dessas hidrelétricas? Não, é óbvio que não. Eu só exemplifiquei, só mostrei assim, ó gente, tem essas hidrelétricas aqui. Mas vocês não precisam gravar, o que vocês precisam ter em mente que é fundamental é justamente aquela relação que eu falei. Não é o Rio Amazonas que tem o potencial hidrelétrico, mas os seus afluentes. Até porque o Rio Amazonas é um rio de planície, tá bom? Vamos lá. A bacia do Rio Tocantins. Vamos trocar uma ideia agora sobre esse rio, melhor dizendo, né, sobre essa bacia hidrográfica que também está ali dentro da região norte brasileira. Ela é a bacia hidrográfica. Eu não sei se vocês lembram da nossa aula sobre bacia hidrográfica ou das várias vezes que nós tocamos nesse termo. Bacia hidrográfica é um espaço que é formado pelo canal principal, ou seja, pelo rio mais importante, digamos assim, né? O rio principal. Temos também os afluentes do rio principal. Temos os divisores de água, que são aquelas montanhas que ficam no entorno da bacia, tá? E temos o exultório, a foz desse rio principal, que é o ponto final desse rio, que é quando ele encontra ali com o mar, beleza? Isso é uma bacia hidrográfica, parece um campo de Beyblade. Não sei se vocês já viram Beyblade, mas sabe aquela, melhor dizendo até, sabe aquela uma cuia, uma panela, né? É uma estrutura mais ou menos semelhante. Se não lembrarem, voltem na aula, é antiga inclusive, né? Que nós falamos sobre bacia hidrográfica, que lá tem tudo muito bem disposto, tá? Vamos lá, vamos voltar. Essa bacia do Rio Tocantins, ela tem o terceiro maior potencial hidrelétrico de todo o Brasil. Ou seja, os afluentes, os rios presentes dentro da bacia do Tocantins têm uma estrutura de relevo que proporciona quedas d'água. Gente, a hidrelétrica, ela se pauta sobre a queda d'água. Você tem um relevo e aí a água, bum, cai. Quando ela cai, esse impacto, né, é fundamental para que as turbinas da usina se movimentem, tá? Então, quando eu falo de potencial hidrelétrico, eu estou falando de uma bacia hidrográfica que possui um relevo que proporciona esse potencial. Tranquilão? Então, a bacia do Tocantins tem justamente essa estrutura, tá? Tanto que tem o terceiro maior potencial hidrelétrico de todo o Brasil. E essa bacia é formada pela conjunção, pelo encontro do rio Tocantins e do rio Araguaia. Esses rios se encontram e formam a bacia do rio Tocantins. Professor, eu preciso saber desse encontro? Não precisa não, relaxa. Dentro da bacia do Tocantins, nós temos algumas hidrelétricas, como a hidrelétrica de Tucuruí, fundamental, beleza? Fundamental. A hidrelétrica de Tucuruí, que está ali no rio Tocantins, de fato. E essa hidrelétrica fornece energia para os projetos Carajás e Alumínio Brasileiro S.A., que é a Albras. Gente, o importante aqui, para vocês entenderem, é o seguinte. Essas hidrelétricas estão ali postas, foram construídas para atender a necessidade de energia que alguns projetos desenvolvidos pelo Estado brasileiro precisam. Ou seja, projeto Grande Carajás.
É um projeto focado em mineração, enfim, e para que todas as indústrias necessárias ali envolvidas consigam desenvolver suas funções, elas precisam de energia. Então o que foi feito? Foi analisado o rio, né, a bacia hidrográfica, que tinha um potencial hidrelétrico suficiente para atender às necessidades desse projeto, e construíram a hidrelétrica de Tucuruí, beleza? E Tucuruí não fornece só energia para esses dois empreendimentos brasileiros. Tucuruí também fornece energia para algumas cidades dessa região, tá? Então, inclusive sendo base energética de algumas cidades. Então, Tucuruí é muito importante, tá bom? É isso. Então, é só para vocês terem uma ideia. O planejamento de uma hidrelétrica, ele é pensado a partir do ponto que você quer fornecer energia, né? E se esse rio que você está analisando tem um potencial, tem uma queda d'água suficiente para que essa energia seja gerada para esse ponto que você quer entregar, beleza? Então tem que ter uma relação de distância também, enfim. Entenderam? É basicamente isso. Então Tucuruí é importante para fornecer energia para esses projetos, que são focados basicamente em extrativismo mineral, tá? E também focados na entrega de energia para algumas cidades brasileiras ali da região norte. Vamos embora. Vamos ver agora alguns aspectos sociais e econômicos da região norte. Uma população absoluta de 15 milhões de habitantes, ali chegando perto dos 16 milhões de habitantes, é bastante gente, tá? Porém, tem uma densidade demográfica de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. E isso aqui é muito interessante, tá? É bom que vocês tenham isso em mente. Pelo seguinte, 15 milhões de pessoas é gente pra caramba. Porém, temos uma densidade muito baixa. Professor, o que é densidade demográfica mesmo? Densidade demográfica é a distribuição da população absoluta pelo território. O que esses dados aqui nos dizem? Eles nos dizem que essa é uma região muito populosa, ou seja, tem gente pra caramba, porém é pouco povoada. Um minutinho só, gente. Vou dar um pause aqui. Voltou? Voltou. Foi mal, gente. Minha televisão chega uma hora que ela liga. Bom, ligou, já desliguei. Então, voltando. É uma região muito populosa, porém pouco povoada. Isso quer dizer que essa população está extremamente concentrada em alguns poucos centros urbanos. Tranquilo? Eu estava procurando aqui para ver se eu tinha colocado o nome das cidades, eu acho que eu não coloquei. Mas enfim, o importante é vocês terem essa percepção. Isso é muito importante para a vida de vocês, tá? A população absoluta fala do todo. Quanta gente tem numa região? A densidade demográfica vai te dizer se essa população está distribuída por esse território ou se ela está concentrada nesse território. No caso da região norte, ela está extremamente concentrada. Porque 4,1 habitantes por quilômetro quadrado é basicamente ninguém. Isso nos indica que essa galera toda está em algum lugar. Que lugar é esse? Em algumas poucas cidades. Beleza? Vamos embora. Tá aqui, ó. Região menos povoada. Povoada de densidade demográfica. Populosa de população absoluta. Região menos povoada do Brasil. Possui os maiores índices de crescimento populacional do país, né? E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma região uma densidade demográfica muito baixa, é uma região que possui maiores índices de crescimento populacional. Ou seja, é gente chegando pra caramba, mas para alguns pontos muito específicos. Não é para atender a toda a região ou para atender a um planejamento de construção melhor ali de uma infraestrutura urbana, não. É gente chegando para as poucas cidades que existem. Beleza? É isso. E como que esse crescimento populacional se deu? O que motivou tudo isso? Bom, foram os fluxos que aconteceram durante o século XX. O que aconteceu?
houve uma expansão da fronteira agrícola, em grande parte durante ali a ditadura militar, beleza? Que chega o pacote verde, tecnologias, expansão do agronegócio, a ditadura militar desenvolve uma série de programas para levar empresários tanto para o centro-oeste e algumas décadas depois para a região norte, naquela pegada dos militares de ocupar para não entregar, né, que eles achavam que a Amazônia seria ocupada, enfim. Então, eles queriam levar pessoas para lá. Porém, não era povo, né? Eram empresários. Tanto que a gente vai ver daqui a pouquinho que essas pessoas que foram atraídas não receberam qualquer tipo de incentivo, ou seja, de dinheiro. Simplesmente foram, se virem aí, deem seu jeito. Entendem? Coisa que só acontece no Brasil, né? Em outra parte do mundo acontece, mas aqui é assim. Vão para um lugar que não tem quase nada nem ninguém, se virem para viver. Enquanto que para os ricos eu vou dar tudo que eles precisam. Basicamente foi isso que a ditadura fez, né? Além de aniquilar uma série de populações indígenas e quilombolas que estavam naquela região. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Então é isso, né? Durante o século XX houve um processo de expansão da fronteira agrícola brasileira, por conta desse processo que eu acabei de narrar para vocês. E isso levou uma série de fluxos migratórios de outras regiões do Brasil, principalmente Nordeste, tá? Para ocuparem essa região norte. E obviamente que durante esse processo, terras indígenas foram invadidas para a extração de madeira e de ouro, que é a famosa mineração ilegal, né? Essa atividade econômica que é tão conhecida na história do nosso país, né, e que afeta imensamente o meio ambiente, não só o meio ambiente, como as pessoas que estão nessas regiões também. Quando a gente fala de invasão de terras indígenas, eu estou falando de morte, eu estou falando de assassinatos, estou falando de violência pesada. Quando a gente fala que grileiros, que mineradores, que latifundiários, que o agronegócio está invadindo terras indígenas, terras quilombolas, eles não chegam e falam, gente, vocês podem se retirar, por favor, porque a gente quer utilizar a terra de vocês para fazer dinheiro? Eles não fazem isso. Eles matam. Inclusive, algumas práticas que são muito comuns na região norte é você, por exemplo, pegar, né, uma camisa de alguém que estava com uma doença muito contagiosa e colocar próxima a uma aldeia indígena. Em algum momento, algum indígena vai passar por ali, vai ter um contato com essa camisa, essa peça de roupa, enfim, vai pegar o vírus, vai levar para sua aldeia e sem você ter que dar um tiro, você aniquila uma aldeia inteira. Isso é só uma prática que é feita no Brasil desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX e que até hoje existe, tá? Além de, claro, você ter um exército particular de pistoleiros e você mandar eles, como os bandeirantes faziam alguns séculos atrás, entrarem em aldeias indígenas e assassinarem o máximo de pessoas possíveis. É isso que eu estou falando, tá bom? Então, a ocupação do século XX, né, da região norte, capitaneada pelo Estado brasileiro, foi banhada a muito sangue. Muito sangue que, inclusive, se filmes fossem feitos sobre isso, seriam filmes pesadíssimos. E talvez nenhum roteirista conseguisse, né, pensar em maldades tão grandes como foram as desenvolvidas no Brasil desde 1500, para ser mais sincero. Mas focando aqui na ocupação mais recente da região norte, desde ali do século XX, com destaque para a ditadura militar. Daqui a pouco a gente chega nisso, que tem coisas anteriores, inclusive, para tratar com vocês. Deixa eu ver quanto tempo de aula que a gente já tem. 19 minutos. Vou fechar aqui com um minutinho sobrando. Volto na parte 2.